Boker Tov, Haverim, Sakol Beseder, como que vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui terminar a nossa leitura da Parashá da Shavua, né? A Parashá da semana, Parashá de Yitro, tá? Vamos aqui para nossa sétima e última parte dessa Parashá, que começou ali com Yitro, né? Yitro, o Jetro em português, que foi sair da sua terra de Midian, onde ele tinha ali um alto cargo, pegou a esposa de Moshe, né, Tzipora, e seus dois filhos, Gershon e Eliezer, e levou até o deserto ali do Sinai, que era um grande percurso, até chegar ali onde o povo de Israel estava acampado. Ele levou ali a sua esposa e seus filhos até Moshe, e ficou ali com Moshe, tá? E ali ele deu conselhos a Moshe. Recapitulando aqui a nossa última parte da porção, Deus havia dito os famosos 10 mandamentos, né? As 10 palavras, os 10 ditos, o decálogo, né? Como também é conhecido, que seriam os 10 mandamentos universais para toda a humanidade, tá? E é justamente daqui, a partir daqui, que nós agora vamos continuar a nossa leitura aqui na sétima parte, tá? Vamos aqui no versículo 15 do capítulo 20, dando continuidade aqui à última parte da nossa leitura, que diz assim: todo o povo viu os sons, as chamas, o toque do chofar e a montanha esfumaçando. O povo viu e eles tremeram, permanecendo de longe. Eles disseram a Moshe: fala para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão nós morreremos. Moshe falou ao povo: não temam, pois Deus veio para erguê-los e para que seu temor esteja em suas faces, para que vocês não pequem. O povo permaneceu distante e Moshe entrou na névoa onde Deus estava. Deus disse a Moshe: isso é o que vocês devem falar aos filhos de Israel. Vocês viram que dos céus eu falei a vocês: não faça nenhuma imagem de nada que está comigo, deuses de prata e deuses de ouro. Não façam para vocês, façam para mim um altar de terra. E você deverá sacrificar nele as suas oferendas queimadas e seus oferecimentos de paz, seu rebanho e do seu gado. Em todo lugar que eu mencionar meu nome, eu virei para você e o abençoarei. Quando vocês construírem um altar de pedras, para mim não construam de pedras talhadas, pois a espada de vocês terá sido levantada contra ele, e o terá profanado. Não subam com degraus ao meu altar, para que não se revele a sua nudez sobre ele. E aqui nós terminamos a leitura dessa porção de Yitro, tá? Vamos aqui, amigos, pegar uns comentários de Rashi. Vamos aqui fazer uma drachá, né? Fazer um aprofundamento aqui sobre o assunto, tá? Vamos aprofundar aqui. Então, primeiro ponto que nós pegamos aqui, meus amigos, no primeiro versículo aqui, o versículo 15, nos chama a atenção que o texto diz assim: todo o povo viu os sons, as chamas, o toque do chofar e a montanha esfumaçando. O povo viu, eles tremeram, permanecendo de longe, tá? O que nos diz aqui Rashi sobre essa primeira parte? Vamos ler aqui. Todo o povo viu. Isso nos ensina que não havia uma pessoa cega entre eles. Tá? Imagina ali 3 milhões de pessoas. Tá? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas você vê. Diz que saiu 600 homens, né? 600 mil homens ali do Egito. Tá? Isso contando somente os homens acima dos 20 anos, que é contado pessoas a partir de que elas poderiam entrar para a guerra. Aí você pega as crianças, os jovens, pega as mulheres, tá? Vai se somar ali, vai dar mais ou menos ali 3 milhões de pessoas. Irache, ele comenta aqui que não havia nenhum cego entre eles.
tá? Porque no momento da Matan Torá, no momento da entrega da Torá, também houve vários outros milagres, e um desses foi que não houve enfermidade nenhuma entre eles. E não foi só isso, Urashi ele comenta também que da onde sabemos que não havia nenhuma pessoa muda entre eles? A Torá diz, né? Todo o povo respondeu. Isso nós lemos lá no capítulo 19, tá? No versículo 8. Ou seja, se todos responderam unanimemente, quer dizer que também não havia um mudo entre eles. Irache também pergunta assim, de onde sabemos que não havia nenhuma pessoa surda entre eles? Como diz o versículo, nós faremos e ouviremos, que está lá mais para frente no capítulo 24, versículo 7 de Êxodo. Então, nós vemos aqui que na entrega de Deus da Torá, não havia enfermidade nenhuma, tá? Não havia nenhum tipo de dor, não havia nenhum tipo de doença, tá? Deus fez um milagre, e se houvesse alguém naquele momento ali, né? Você imagina comigo, a porcentagem entre 6 milhões de pessoas, é óbvio que vai ter alguém com algum problema. Mas nesse momento todos foram curados, tá? Urashi também nos chama a atenção aqui do que aconteceu, que é um fenômeno que só acontece realmente quando Deus ele está presente. Quando Deus se faz presente, que é o que ele comenta aqui no versículo. Todo o povo viu o som. Então como é que pode? Vechol hayam ri'in et hakolot, né? Como é que a pessoa pode ver o som? Rashi ele comenta assim, eles viram que era audível, algo que é impossível ocorrer em uma situação, em uma outra situação, ou seja, você vê algo, você não consegue ver o som. Mas no nível que eles estavam ali, a qual Deus se revelou para eles, tudo foi anulado. E diz que eles conseguiram ver o som, né? Nós sabemos a questão cientificamente que o som ele propaga através das ondas, também, né? Ele acaba criando Eu não vou me aprofundar aqui porque não é a minha área, tá? Mas nós sabemos que o som ele nada mais são do que ondas, tá? Então você imagina se essas ondas elas se tornassem visíveis, tá? Então é isso que a Torá ela tá querendo dizer assim, que naquele momento ali da entrega, a montanha parecendo uma fornalha, sons de trovões, toda a nossa matéria física, ela entrou num âmbito que na presença de Deus ela se desconstrói. Então as pessoas começaram a ver o som, o caminho que o som fazia, tá? Vamos dar continuidade aqui. O povo viu eles tremer e permaneceram de longe, né? Ou seja, eles se afastaram ainda mais quando começou a Deus a falar. Eles disseram a Moshe, fale para nós e nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão nós morreremos, tá? Daqui também tem um Midrash, tá? Arash ele não comenta aqui, mas eu acabei me lembrando que tem um Midrash que fala que cada vez que Deus falava, o povo morria e Deus fazia ressuscitar novamente, tá? Eles morriam e ressuscitavam, a alma saía do seu corpo e elas voltavam. Tão grande era a Shekhinah, a presença de Deus, que a alma que ele nos insuflou, ela queria voltar à sua origem, a presença de Deus. Então ela queria sair do corpo. Por isso que o povo fala, fale você conosco, que não nós morreremos, né? A nossa alma quer deixar o nosso corpo, tá? E aquelas pessoas que eram mais fracas, mais sensíveis, diz que elas saíam, morriam e voltavam, tá? Moshe falou ao povo, não temam, pois Deus veio para erguê-los, para que seu temor esteja em suas faces e para que vocês não pequem. Rashi ele comenta aqui sobre a questão do termo erguê-los, para engrandecer perante o mundo, de modo que seu nome se divulgue entre as nações, a respeito do que Deus, em sua glória, revelou a vocês. Então, o termo aqui, erguer, ele vem como se fosse usado no termo, eu vou ler para vocês aqui, que na verdade erguê-lo significa na sota.
Essa palavra significa exaltação e grandeza, tal como elevar um mastro, né? Você elevar um mastro para que ele seja posto, você levar uma bandeira para que ele seja visto, tá? É uma simbolização da elevação e a grandeza, assim como o mastro de bandeira é colocado no alto da montanha, como um sinal de domínio da área em épocas de guerra. Assim também, quem já brincou aqui de cabo de guerra, quem já brincou aqui de pega a bandeira também, né? Que assim que você pega a bandeira do outro, você coloca sobre o seu terreno. Então você eleva aquela bandeira e fala: eu tomei o seu lugar, eu tomei o seu terreno. Então a palavra nasote aqui é uma forma de Deus falar: eu vou erguer vocês, todo o povo vai ver o que eu fiz. Eu apareci a vocês, né? Eu me mostrei a vocês e vocês vão ficar entre as nações como um povo diferenciado, como um povo que viu a presença do Eterno e ainda permaneceu vivo. Além do mais isso, Moshe fala assim: para que seu temor esteja em suas faces, para que vocês não pequem. Porque ao verem Deus temível e assustador, vocês saberão que não existe nada além dele e o temerão. Tá? O povo permaneceu diante de Moshe, o povo permaneceu distante e Moshe entrou na névoa. Acha que ele comenta que na verdade essa névoa ela era feita de 3 partes. Tá? Ela tinha 3 divisões na verdade. Era uma nuvem, tinha nebulosidade, conforme está dito, e a montanha estava queimando com fogo até o coração do céu, havia escuridão. Nuvem e nebulosidade. A expressão Arafel aqui, que é na verdade a nuvem, né, a nebulosidade na verdade, se refere à nuvem espessa, sobre a qual Deus dissera a Moshe: eu virei a você numa nuvem espessa. Ou seja, Rashi ele acaba comentando aqui que na verdade eram 3 níveis a qual Moshe passava para chegar à presença de Deus. Tinha a nuvem, aí tinha essa parte da nuvem que ia ficando mais escura, e tinha até a parte que ele chegava onde estava a chama, que era realmente uma fórmula da presença de Deus, tá? Deus disse a Moshe: isso é o que você deve falar aos filhos de Israel. Vocês viram que dos céus eu falei a vocês. Não façam, tá? Vamos falar aqui dos céus. Rashi ele comenta assim: mas em outro versículo está dito: Deus desceu sobre o monte Sinai, que foi o que nós lemos anteriormente, que falou: Deus desceu. E agora o versículo vem e fala assim que eu vos falei do céu. Né? Rashi fala assim: dos céus ele lhe fez ouvir sua voz para lhe ensinar, e sobre a terra lhe mostrou o seu grande fogo. Ou seja, quando fala que Deus desceu, né, nós não vimos Deus. Simplesmente a montanha do Sinai ela ficou fumegando, como se fosse a fornalha. E o povo ouviu e viram os sons que vinham de todos os locais possíveis, e Deus fala do céu. Então, o que Irache ele comenta aqui é que, na verdade, o que o versículo está querendo dizer é que isso não é uma contradição. Isso nada mais é do que uma tentativa da expressão de mostrar o que estava acontecendo naquela hora, tá? Aí ele vem com outra explicação. Deus abaixou os céus e o céu dos céus e os colocou sobre a montanha, assim como foi dito, inclinou os céus e desceu, que está lá em Salmos 18:10. Ou seja, o salmista ele fala que Deus inclinou, abaixou o céu, trouxe ele para cá, né, para que as pessoas ali, aquelas 3 milhões de pessoas, elas pudessem estar presentes ali na presença de Deus. Aí entra aqui uma questão que eu queria me aprofundar com vocês. Versículo 20 fala assim: não façam nenhuma imagem de nada que está comigo, deuses de prata e deuses de ouro, e não façam para vocês, tá? Esse assunto aqui, eu sei que ele já foi debatido, muitas pessoas tentam entender isso, que é a questão dos 2 querubins que haviam na arca ali do testemunho, tá? Nós vamos ler aqui, na verdade, 3 comentários de Irache para tentar elucidar, tentar desmistificar todo esse assunto em questão da figura de imagem, de idolatria, que é um assunto também dos 10 mandamentos, né? Que na verdade é o segundo mandamento, não fazer imagem nenhuma de coisas que tem no céu, na terra ou na água ou debaixo da terra, né? Como uma figura, como um Deus, ou seja,
Vamos nos aprofundar aqui. Então, vou pegar aqui 3 comentários de Rashi, vamos tentar nos aprofundar sobre isso daí. O primeiro comentário de Rashi, ele fala assim: vocês não devem, né? Vocês não devem fazer algo com aparência semelhante a meus servos que me servem nas alturas. Ou seja, ali naquela revelação de Hashem, o povo conseguiu ver os seus servos, aqueles que os servem, querubins, serafins, tá? Os malachim, os anjos em geral, que também existe uma hierarquia. Eles viram, né? Então Deus vem e os adverte: vocês não façam nada que está comigo, tá? Nenhuma imagem. O segundo comentário diz assim: deuses de prata, né? Rashi comenta assim: isso vem nos alertar sobre os querubim que foram feitos para ficar comigo no templo, que não pode ser feito de prata, porque se vocês mudarem e o fizerem de prata, não serão considerados diante de mim como idolatrias. Serão considerados diante de mim como idolatrias. Ou seja, essa sequência aqui dentro desse versículo que Deus fala para não fazer a imagem, que é dado no decálogo lá, aqui já é uma maneira mais explicativa. Por quê? Deus fala assim: não façam nada de que está comigo. Já explicamos que era não para fazer as imagens daqueles seres celestiais que ali eles viram que serviam a Deus. Aí, ponto. Deuses de prata e deuses de ouro. A Irache ele comenta aqui sobre a questão de Deus de prata, ou seja, o querubim ele era feito totalmente junto com a tampa do propiciatório ali, a tampa a tampa da arca. Os dois querubim ficavam ali com as asas, né, dispostas um para frente do outro. Isso aqui nós vamos entender mais na frente quando Deus ordenar ao povo fazer a arca, tá? Ou seja, Rashi ele comenta que, que tinha que ser feito da mesma maneira que Deus assim ensinar, tá? Você vê que o versículo aqui ele é negativo, não é para se fazer, tá? Lá na frente Deus vai e explica como que tem que ser feito, mas tem uma outra pegada aqui para nós entendermos, ou seja, se você não fizer da maneira que seja correta, você vai fazer uma idolatria perante Deus. A terceira visão aqui de Irache: deuses de ouro. Isso vem nos alertar que não se deve adicionar mais querubins além dos dois, porque se você fizer 4, eles serão considerados para mim como outro. Ou seja, quando nós formos ver ali na confecção do tabernáculo e todas as suas peças, quando chegar na parte de fazer a tampa da arca, né, o propiciatório ali, Deus fala para fazer os 2 querubins. Ali Deus já deu uma ordem, tá? Por representação. Lá nós vamos entender melhor. Como disse o comentário de Irache, que ele é estritamente literal, tá? Então aqui é um comentário literal, ele é um comentário, como eu posso dizer, técnico, tá? Não faça da maneira correta. Só que o versículo ele continua e fala assim, ó: não façam para vocês, tá? Lotassum lechem. Não façam para vocês. Ou seja, Rashi ele comenta aqui: não diga, vou fazer querubim na sinagoga, nas casas de estudo, assim como eu faço no templo. Por isso foi dito: não façam para vocês. Como eu sempre digo, a Torá, ela está sempre aqui num ponto certo. A sua leitura, ela é extremamente, como é que eu posso dizer, intuitiva, tá? Deus começa a alertar para eles não fazerem nada do que eles viram, nem de prata, nem de ouro dos deuses. Chega aqui e fala assim: não façam nem para vocês, tá? Se o versículo ele quisesse dizer que realmente não era para fazer, mas como nós vamos ver lá na frente, de acordo com a vontade de Deus, ele não fala: não façam para vocês. Por quê? Porque aí vem o comentário de Irache: não é para fazer na sua sinagoga, não é fazer nas suas casas de estudo, não é para fazer para vocês nada como eu faço no templo. Vocês conseguiram entender que, na verdade, o texto está falando para você não fazer para nós, para termos na nossa casa uma imagem igualmente.
ao que vai ser feito lá na arca, tá? Então, vamos aqui nos aprofundar, meus amigos, porque esse assunto aqui, ele é muito profundo, nós vamos entender ele melhor lá na frente, quando nós formos chegar em cada peça da arca. Mas eu creio que ficou bem entendido aqui, que na verdade Deus estava alertando, nós não fazemos para nós, como imagem de idolatria, a não ser aquele que ele vai estipular lá no tabernáculo, tá? Façam para mim um altar de terra, e você deverá sacrificar nele suas oferendas queimadas, suas oferendas de paz, seu rebanho e seu gado. Em todo lugar que eu mencionar meu nome, eu virei para você, eu abençoarei. Ou seja, o altar aqui que Deus pede, ele não poderia estar dividido, ele não poderia estar afastado da terra, como se você colocasse outras camadas ali, não. Ele teria que vir diretamente da terra, tá? Construído diretamente no solo, nada que interpõe-se entre ele e o solo. Aí Deus fala assim: faça para mim, né? Desde o início deve ser feito com intenção em meu nome. Isso não deve ser feito para outra finalidade e posteriormente utilizado como um altar. Ou seja, Deus fala: faça para mim. Não é para ter outra utilidade a não ser esta. Você deverá sacrificar nele, né? Na verdade, a palavra alave aqui quer dizer aproximar, significa estar perto, ou seja, a questão da oferenda, ou lá, é você se aproximar de Hakadosh Baruch. Você está próximo de Deus. Então, quando ele fala assim, quando você oferecer para mim, você estará se aproximando de mim, tá? E Deus fala assim, em todo lugar em que eu mencionar o meu nome, eu virei para ti e vos abençoarei. Em todo lugar que ele mencionar o nome dele. Irache ele comenta, no lugar que eu permiti que você mencione meu nome inefável, que seria lá o tetragrama, né? As 4 letras do nome de Deus, que eu não vou falar aqui, de forma explícita, com sua pronúncia correta. Eu virei para você e o abençoarei e farei minha presença repousar sobre você. A partir daqui nós aprendemos que foi concedida a permissão para que se mencione o nome explícito de Deus apenas no local em que sua presença divina é revelada. Isso se refere ao templo em Jerusalém. Lá foi dada permissão aos sacerdotes para mencionar o nome inefável de forma explícita quando eles levantam suas mãos para abençoar o povo. Ou seja, o nome de Deus, né, o tetragrama lá, eu vou falar, vou mudar a letra aqui para você entender que é o Yud-K do Vav-K, tá? Eu mudei aqui as letras para você entender que na verdade esse nome ele era pronunciado somente no local em que Deus assim o permitiu, que era no templo sagrado. Ali daqui nós aprendemos, os sábios aprenderam que o nome de Deus completo, ou seja, o nome certo de Deus, ele poderia ser mencionado somente dentro do templo onde a presença de Deus estava. E para nós terminarmos aqui, meus amigos, quando vocês construírem um altar de pedras para mim, não construam de pedras talhadas, pois a espada de vocês terá se levantado contra ele e terá profanado. Ou seja, quando esse altar for construído, você não pode usar instrumentos de ferro. Por quê? Eu acho então uma explicação muito boa aqui, tá? Ou seja, esse altar ele tinha que ser feito de uma maneira que você não usasse instrumentos de ferros para talhar eles, cortá-los. Tá? Eles teriam que ser feitos de uma maneira que não usasse esses instrumentos. Eu acho que ele fala assim: disto se aprende que se lavarem sobre o altar um ferro, ele ficará profanado. Porque o altar foi criado para prolongar os dias do homem, e o ferro foi criado para encurtar o dia do homem. Isso uma vez que você utiliza do ferro para criar espadas, né? Armas que ferem. Não é justo que se eleve o que encurta a vida sobre aquilo que prolonga, ou seja, se o altar é feito para nos aproximarmos de Deus, para nós colocarmos as nossas oferendas a Hashem ali, você não pode utilizar sobre ele, a construção dele, algo que tira a vida como uma espada. Tá? Aqui tem vários assuntos em relação a como era feito isso aqui, inclusive lá quando vai ser feito o templo na época de Salomão, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes, tá? Vou tentar permanecer aqui dentro do conceito, ou seja, vamos continuar aqui. Além disso, o altar faz parte entre Israel e seu pai que está no céu. Sendo assim, não é adequado que algo que corta e destrói seja utilizado sobre ele.
Rashi ele pega aqui, ele se aprofunda sobre um termo chamado Kal Vachomer, tá? Dentro do hebraico, que fala assim. É uma conclusão baseada na dedução, ou seja, você consegue entender que Deus pede para você. Não, você constrói um altar, mas esse altar ele não pode ser construído com ferro. Você tem que usar outro tipo de material. Cordas, serras com cordas. Vamos colocar aqui que é o que nós vamos entender lá na frente. Bem lá na frente, na verdade. E constrói esse altar. Então, Rashi ele vai falar aqui. Você imagina, se Deus ele pede que uma simples pedra você não afira, uma pedra que ela é inanimada, ela não tem vida, você não afira com algo, um instrumento que é tirado para que é feito para tirar a vida. Você imagina, além do mais, o ser humano que traz a paz, né? Ele usa a questão aqui que fala assim: quanto mais aquele que promove a paz entre o marido e a mulher, entre uma família e outra, entre o homem e seu companheiro, que não lhe irão acontecer aflições. Ou seja, ele compara aqui essa questão justamente se uma pedra que ela é inanimada, Deus se preocupa com que ela vai ser ferida, ela vai ser cortada ali, porque ela serviria agora para aproximar o ser humano de Deus. Quanto mais você fazer isso com o ser humano que traz a paz entre o marido e a esposa, entre o amigo e seu companheiro, entre uma família e outra. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a profundidade do texto, que muitas das vezes nós não percebemos. Dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, dentro de nossa casa, muitas vezes a gente adquire bens, algo que ele é fruto de algo ruim, ele é fruto de um roubo, tá? Deixa eu me aprofundar aqui um contexto que nós aqui entendemos bem. Nós temos aqui chamado no Brasil, chamado Feira do Rolo, que são coisas que as pessoas ali dispõem para vender ou trocar, tal tudo, só que nós não temos como saber a procedência daquilo, tá? Então, esse tipo de bem dentro de casa, tá? Você não sabe a procedência dele, você não sabe o que foi feito dele, como que ele foi parar na mão daquela pessoa. Deus no livre foi tomado, foi roubado. Então, Rashi ele comenta aqui justamente sobre isso. Você imagina o cuidado que Deus tem de usar um material para cortar uma pedra que você veria como altar? E isso para o ser humano. Essa arma que fere o ser humano. Esse algo que você traz muitas vezes para dentro da sua casa. Tá? As pessoas não conseguem entender que quando se fala Kadosh, Kadoshim, santidade, santo das santidades, né? Quando você se dispõe a estar presente em Deus, a falar de Deus, a querer servir a Deus, não é simplesmente algo espiritual. Ah, não, eu só vou cantar, só vou louvar a Deus. Eu vou esquecer totalmente o meu comportamento, o que eu me visto, como eu falo. Você tem que entender que a partir do momento que você propõe-se a estar presente da santidade de Deus, aquele que criou todas as coisas, que sabe o início das coisas antes mesmo, que sabe o final das coisas mesmo antes de elas serem criadas, ele vai entender a procedência dos nossos atos. Ele vai entender a procedência do nosso comportamento, do que nós vestimos, como nós nos aparentamos, o que nós temos dentro do nosso lar. Tá? Eu não vou aprofundar mais sobre esse assunto, que ele é muito complexo. Vai ter mais um aqui, o último versículo, que ele é baseado quase igual nesse aqui, que diz assim, versículo 23, o último dessa paraxá. Não subam com degraus ao meu altar para que não revelem sua nudez sobre ele. Ou seja, até o altar, ele era feito com uma rampa, não com degraus. Porque com o degraus, o que nós sabemos? O degrau, ele faz com que nós damos um passo e assim outro. Ou seja, quem está por baixo, dependendo da roupa que você está usando, vai ver a sua nudez. E você está chegando num algo que faz uma ligação entre você e Deus, que seria o altar. Então Deus vem e fala assim, para aquele que vá subir, não seja vista a sua nudez. Tá?
Rashi aqui ele vai comentar que isso não pode ser. Por quê? Porque quando nós vamos ver, quando é feita a roupa do sacerdote, Deus fala para criar calça, fazer calças, ou seja, ele era totalmente coberto. Tá? Só que entendam bem aqui. Eu vou ler o comentário para vocês entenderem. Porque devido aos degraus, você necessitará ampliar seus passos, embora isso não seja de fato uma exposição de nudez como está escrito, né? Porque ele vem e comenta o que eu falei. Deus falou para fazer calça para os Kohanim. Contudo, a abertura das pernas está próxima da descoberta da nudez, e assim você estaria se comportando em relação às pedras do altar com desprezo. Rashi, ele vem aqui, ele vai muito mais profundo, isso num comentário natural. Ele fala: a preocupação não é a sua nudez perante só as pessoas que estão abaixo vendo o serviço, mas as próprias pedras do altar, que elas foram feitas de uma maneira totalmente sagrada para Deus. Ou seja, nem as pedras Deus queria que fizesse parte de ver a sua nudez. Por isso que o texto diz assim, ó: para que não revele a sua nudez sobre ele. Ele quem? O altar. Nós acabamos de sair de Deus falando da questão do altar, e Deus fala assim para você não fazer degrau para chegar até ele, para você não revelar a sua nudez perante ele. Ou seja, o texto aqui está dizendo do altar. Então imagina, aí entra aquela questão, novamente. Disso se deduz outro Homer, né, que é outra dedução. Se em relação à pedra, que é inanimada, a Torá se opôs à sua humilhação e não se deve se comportar em relação a ela com desprezo, mais ainda em relação a uma pessoa que foi criada à semelhança de Deus, que magoa ao ser humilhada, deve ter muito mais cuidado. Então, meus amigos, muitas das vezes a gente não tem essa consciência quando a gente lê a Torá do quão profundo Deus nos instrui ao comportamento moral, ético, e também algo que é tirado daqui dentro da Torá, que se chama tsiniut, que é se vestir com pudor e modéstia. As pessoas, muitas das vezes, elas tipo assim, tantos a fazer na nossa vida que nós não paramos para prestar atenção. Quando você, Deus o livre, é convocado para ir perante um tribunal, perante um juiz, você não vai de qualquer jeito. O salmista fala isso, a Torá fala sobre isso. Você não vai se apresentar perante um rei de qualquer maneira. Você vai pôr uma roupa comportada, a melhor roupa que você tem. Agora, perante Deus, você quer ir prestar um culto, né? Como fazem as outras religiões perante Deus. Sei lá, com uma roupa colada, com uma saia com decote, eu não sei, tá? Isso para mim já faz parte do mundo que eu já não estou mais lá. Mas na minha época já era assim. Eu poderia contar inúmeras situações aqui que eu chegava e falava: meu, como é que pode isso? Tá? Aí nessa época eu já tinha lido a Bíblia inteira e eu já tinha lido essas passagens. Eu não conseguia entender por que as pessoas faziam aquilo quando iam subir no púlpito, subiam no degrau, sabe? E se comportava daquela maneira, se vestia daquela maneira para se apresentar, vir falar de Deus. Hoje, eu lendo, todos os anos, sempre lendo a mesma passagem, lendo, estudando, eu consigo entender o quão grande é a santidade de Deus. Nós estamos lendo aqui a presença de Deus sobre o monte, Deus mudando totalmente o paradigma da ciência, da física, fazendo as pessoas verem som, pessoas que estavam mortas ressuscitando, a alma querendo sair. Aí você quer me apresentar perante esse Deus tão grande e maravilhoso de qualquer maneira. Eu vou me apresentar de qualquer maneira. Vou lá com a roupa colada, vou mostrando tudo. Não tem como eu falar não, não tem como. Eu estou lendo com vocês aqui. Se Deus estava preocupado com a nudez do homem ali, em relação ao altar, imagine como ser humano, como o Rashi ele comenta aqui. Imagine isso perante o nosso semelhante, que muitas vezes a gente envergonha ele. Conseguem me entender, meus amigos?
E é isso que eu vou encerrar aqui para vocês. Então entendam bem. Nós acabamos de ler a Parashá de Yitro. Parashá da semana que vem é a Parashá de Mishpatim, né, que seriam as leis de Deus. E nós acabamos de ler uma Parashá que se chama Jetro, que era o sogro de Moisés, e nós chegamos ao famoso entrega dos 10 mandamentos, do decálogo, das 10 palavras, e nós vemos que não é simplesmente isso. Nós vemos que todos os 10 mandamentos, eles são acompanhados de outros mandamentos que são tão profundos quanto os próprios 10 mandamentos. Então não pense você, não pense eu, não pense nós que nós vamos se aproximar de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Encerrando aqui, meus amigos, eu não tenho mais assim, falar, essa é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é essa. De que maneira nós estamos nos apresentando perante Deus? Eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando verdadeiramente física, de que maneira que você se apresenta perante Deus, como você se comporta, como você se veste perante, quando você vá perante Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Ela bate em mim e bate de volta. Tá? Meus amigos, fiquem com Deus. Tá? Eu só vou estar postando esse vídeo como é de costume, só no Shabat, no final do Shabat mesmo. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço vocês aqui. É um Todarabá. Fiquem com Deus. Tá? Um ótimo sábado para nós novamente. Um Shabat Shalom. Lehi Traot. Fiquem com Deus. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Compartilhem. Comentários são sempre bem-vindos. Tá? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Vou ter o prazer de responder. Tá bom? Lehi Traot. Shabbat Shalom. Tchau, tchau.